Eu tô preocupadíssimo. Sim. O Pretzel concordou umas 70 vezes comigo. É que esse podcast ele foi criado como segunda bola e não segunda luta ou segundo soco. Muito bom, hein? Mesmo que não tenha havido discordância, foi um dos melhores. Olá, estamos começando o Segunda Bola, o podcast de esportes do Yahoo Brasil, especializado em futebol. Eu sou André Carboni, editor do Yahoo Esportes, e eu sou o mediador dessa discussão acaloradíssima dos nossos blogueiros, estrelas, chefões do jornalismo esportivo brasileiro, Alexandre Pretzel e Jorge Nicola. E aí, Pretzel, tudo bem com você? Tudo bem, cara. Por falar em chefão, vai sair aí uma série sobre como foi feito o Poderoso Chefão. Né, que é uma das maiores trilogias da história, com Marlon Brando, com Al Pacino, com James Caan, né? E aí eu deixo essa abertura e essa lembrança para o que o Nicola se considera aqui no podcast. O Poderoso Chefão, uma espécie de um mafioso frustrado, viu? Então é essa abertura que eu faço, saudando o teu retorno, André. Depois de um podcast super democrático com a presença do Matheus. Sempre, né? E aí, Nicola, nosso chefão, o que você acha? É legal que você pede as considerações iniciais do Pretzel e ele já sai esculachando os dois participantes, inclusive o editor e o mediador do podcast. E depois ele reclama de tratamento diferente, enfim. Vamos pro pau que é melhor. Eu tenho recebido várias mensagens do pai, da mãe e dos dois filhos. Viu que o pico de audiência acontece quando eu me manifesto, né? Então a gente tem que manter uma certa coerência aí. Vamos lá. Hoje o assunto é gostoso, é a politicagem no futebol, como eu adoro isso. No último dia 15 de junho, os clubes da Série A anunciaram que querem lançar uma liga que vai tomar o controle do Campeonato Brasileiro nas mãos da CBF. Tirando o esporte, que não compareceu ao encontro porque o presidente saiu do cargo, os outros 19 foram unânimes em aprovar a criação dessa liga em um momento de fragilidade da CBF, que teve recentemente o ex-presidente Rogério Caboclo afastado e nada indica que ele irá voltar, a não ser ele mesmo que acha isso. Os clubes da Série B também serão convidados a fazerem parte desse projeto. Importante dizer que nesta reunião também estava o Coronel Nunes, recém-empossado como presidente da CBF. Ele não ficou até o fim, se retirou sob a alegação que precisava fazer exames médicos. A ideia é que os clubes tenham o controle do regulamento da competição, captação de receitas, da divisão do calendário, por exemplo, quem sabe evitar que os clubes joguem nas datas FIFA, e as federações estaduais teriam menos poder político. Hoje elas têm maior peso nas votações em relação aos clubes, né? Afinal, as entidades estaduais têm 81 votos no total contra 60 dos times. Porém, é importantíssimo dizer, antes de passar a bola para vocês, que a CBF precisa aprovar a liga. Senão ela não existe legalmente e nessa a FIFA sempre estará com as federações. Essa liga não sai do papel se a CBF não aceitar. Inicialmente, o que parece isso para vocês, hein, Nicola? Eu acho o movimento dos mais importantes feitos na história do futebol brasileiro. Só para contextualizar de maneira rápida, você falou em 81 votos de federações, são 27 federações. O problema é que para criar um mecanismo que privilegie os indicados das federações e da CBF, eles deram voto 3. Deram peso 3 para os votos de federação. Então a Federação Acreana de Futebol, por exemplo, tem peso 3 na eleição de um presidente da CBF, contra um peso 2, por exemplo, do Flamengo, e contra peso 1, por exemplo, do Cruzeiro. A Série A tem peso 2, a Série B tem peso 1. Tudo para que crie-se um colégio eleitoral de que a soma de todos os clubes seja de 60 votos contra 81 de federações. Isso é um grande absurdo. Sobre a criação da liga, e eu tenho muita preocupação se essa liga vai de fato prosperar, se ela vai andar, até porque os clubes de maneira geral costumam olhar só para o próprio umbigo. Mas tirar a CBF do comando, ou seja, tirar um intermediário que só suga dinheiro e repassa muito pouco,
para mim é algo extremamente pertinente, algo que deveria ter acontecido há bastante tempo. Esse movimento é necessário, é natural, embora vai ser alvo de enormes polêmicas, de bastidores. A CBF vai relutar ao máximo para que essa liga não saia. É possível até que ela retalhe alguns dos clubes que lideram esse movimento, porque é assim que a banda tem tocado há bastante tempo. Você acha, Pretzel, que a CBF será tão contrária quanto nós achávamos no passado? Eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Na realidade, eu acho que foi... eu compreendo o que o Nicola disse, eu também acho que o movimento ele é muito positivo. Ele é até uma luz no fim do túnel. Só que é o seguinte, como acreditar em dirigentes que daqui a pouco terão que sair? O Romildo Bolzan vai para o último ano de gestão, Maurício Gagliotti está saindo agora em dezembro. Quer dizer, certo? Esses caras eles estão entrando de peito aberto, mas talvez não sejam eles que estejam presentes na hora da liga. Uma coisa é você tentar bater de frente com a UEFA, como aqueles dirigentes fizeram a tal da Superliga, né? Num canetaço, mas onde os clubes têm donos, com exceção do Real Madrid, que tem muito apoio do governo espanhol, e o próprio Barcelona, né? Que é uma sociedade anônima. O resto tudo tem dono. Então, você, por exemplo, você pode tentar uma independência, você pode tentar ficar sozinho, apesar de ser difícil, lá na Europa, ponto. Aqui, cara, 19 assinaram, o Sport também entrou, né? O Sport já se manifestou a favor, mesmo com o vazio político. O que vem pela frente? Só para a gente ter uma memória recente, nós tivemos a Primeira Liga, a finada Primeira Liga, que tinha um contrato de 3 anos, ela durou 2 anos. E aí era um embrião de uma tentativa de uma liga independente. Só que aí os paulistas recuaram. Os paulistas recuaram porque o Reinaldo Carneiro Bastos, numa jogada brilhante, dobrou a cota de TV do campeonato estadual. E o que aconteceu? Os paulistas não foram para a Primeira Liga. E aí vazou. O presidente da Primeira Liga era o Alexandre Calil, que já tinha saído do Atlético Mineiro. E antes de ser prefeito, era uma espécie de um executivo para tomar conta da liga. E eu me lembro que ele disse que não daria certo porque um queria ganhar mais do que o outro. Quer dizer, é isso que o Nicola falou. Será que eles vão topar os mesmos direitos e os mesmos deveres também? Só para lembrar que existiu o Clube dos 13 aqui em São Paulo em 2009 e o ex-presidente do Corinthians implodiu o Clube dos 13 por determinação do ex-presidente Ricardo Teixeira, acabando com a instituição que tinha faixas de cotas de TV, né, onde procurava deixar o campeonato o mais equilibrado possível, com pouca diferença entre uma faixa e outra. Agora não, agora a Chapecoense ganha 20 e o Flamengo ganha 200. Quer dizer, sabe, é um negócio realmente irreal. Então, se for para o bem do futebol, ok. Só que aí eu quero que São Tomé seja o patrono da liga. Ver para crer. No momento eu só comento. Só comento. Como o Pretzel falou, e lembrando que o Nicola falou no começo do ano, com relação ao Campeonato Carioca, com os valores que o Flamengo queriam, que eram totalmente irreais. Depois, ele queria 80 milhões de reais. Primeiro 100, depois 80. Então, enquanto os outros clubes iam ficar com 6. Pois 10. Imagina. Pois é. O Flamengo, vocês acham que o Flamengo vai aceitar negociar exatamente como são as ligas europeias para um possível campeonato brasileiro, com tudo por faixas e não vai ter um time que vai receber muito mais do que os outros? Ele vai estar num grupo top, mas ele não vai ser um único. O Carbone, é assim, ó, eu acho até que o Flamengo vai receber mais, como já recebe, por exemplo, no pay-per-view. E eu acho que os clubes têm claro isso. Houve essa quase unanimidade, só não foi unânime por causa da ausência do Milton Bivar, que no dia anterior tinha renunciado, presidente do esporte. Todos concordaram em aderir ao movimento porque eles têm a convicção de que vão ganhar mais. Ainda que ganhem de uma maneira que não seja proporcional, ou que seja proporcional ao tamanho da torcida, ou qualquer segmento desse, todos têm a convicção de que vão ganhar mais. E vão ganhar mais mesmo. Porque, por exemplo, como é que funciona hoje? A Globo adquiriu os direitos de transmissão de TV do Campeonato Brasileiro. Ela repassa à CBF uma parte. E os clubes ficam com uma fatia menor. Se você cria a liga, você tira a CBF como intermediária dos direitos de TV. Ontem eu estava conversando com o Adson Batista, que é o responsável pelo Atlético Goianiense. E eu vou citar outro ponto que ele alegou. Ele lembrou que cada clube de futebol no Brasil hoje, na primeira divisão, paga R$30 mil por partida
como mandante do VAR. Se você faz 19 jogos, matemática nunca foi meu forte, mas a gente está falando de R$570 mil que o clube desembolsa com o VAR ao longo de uma edição do campeonato. E ele falou, se a gente tem uma liga, certamente o departamento de marketing dessa liga vai batalhar ao máximo no mercado para conseguir um patrocínio que banque o VAR. 1, 2, 3 patrocínios. E aí já são 570 mil a menos que você gasta. Então você tem direito de TV que você exclui a CBF. Agora você tem esse caso do VAR. Por exemplo, rendas. As rendas certamente elas podem ser... ficar na integralidade para os clubes. E aí você pode pensar em produtos de forma coletiva. Antigamente era 60 e 40. E aí você tem a possibilidade de pensar em produtos de uma liga que possam depois ser vendidos e comercializados ou repassados com percentual para os clubes. Tem uma série de ações que podem ser feitas que de fato aumentem a bolada dos clubes. Ah, mas o Flamengo vai ganhar? Mas eu imagino que sim. Eu imagino que o modelo de acordo fechado entre os clubes, que é um acordo ainda embrionário, já preveja que alguns clubes vão faturar mais do que outros. Só que para citar o exemplo que o Pretzel falou agora há pouco, da Chapecoense que ganha 20 e do Flamengo que ganha 200. A impressão que os clubes têm, Pretzel, André, quem está nos ouvindo, é de que a Chapecoense vai passar a ganhar 35 e o Flamengo vai passar a ganhar 350. Mas que todo mundo vai estar ganhando mais sem a presença da CBF. E aí eu vou te dizer, ô Carbone, a CBF não pode estar à frente de um campeonato brasileiro. A CBF tem nos seus últimos 4 presidentes, os 4 envolvidos em problemas. O atual, que foi afastado, no último dia antes do afastamento, ele comprou um avião de 71 milhões de reais. Caboclão. Então, e a justificativa era de que ele gostaria de, durante a Copa América, viajar com um avião da CBF. 71 milhões de reais num avião. Os clubes estão com o pires na mão. O Palmeiras e o Flamengo, que são os mais ricos do país, contrataram um jogador desde o início do ano e esse jogador veio por empréstimo. O Danilo Barbosa no Palmeiras, o Bruno Viana no Flamengo. E a CBF adquiriu um avião de 71 milhões de reais. Vai cuidar da seleção brasileira, vai cuidar da Série C e Série D. Só 2 informações antes de passar a bola para o Pretzel. A Liga planeja que as séries A e B sejam organizadas por essa liga. A CBF ficaria com a Copa do Brasil, até porque existem muitos clubes que participam da Copa do Brasil, além das séries C e D. Só que eu acho que a Série C poderia entrar nesse negócio. Aliás, eu sou favorável a 8 divisões, né? Da Série A, Série H, com 20 times em cada divisão, caindo 4 e subindo 4. Nós teríamos aí 160 times disputando divisões nacionais. E aí você mantém os estaduais do jeito que as federações querem. Eu só acho difícil que tudo isso passe por 2 coisas. Primeiro que tem as federações. A CBF jamais vai abandonar as federações, porque, como o Nicola disse, são as federações que elegem o presidente, são as que têm mais força. Ponto. E segundo, a CBF, ela recebe 5% do borderô de todas as competições nacionais. Ela vai perder esse osso? Eu duvido que ela vai perder o filé nas séries A e B. Um Flamengo e Palmeiras com público em 2 jogos dá 60 mil no Maracanã e 45 mil aqui, com rendas milionárias. Então, ela não vai perder isso aí. Eu acho muito difícil que a Liga passe, até porque os clubes sempre foram reféns da CBF. Eu ainda estou esperando que algum dos dirigentes chegue publicamente e diga o seguinte, nós estamos rompendo hoje com a CBF. Nós não queremos mais nada da CBF. Eu estou pagando para ver que ainda venha o primeiro a fazer isso, né? Porque o Rodolfo Landim, em 2019, eu estava pelo Yahoo Sports, o meu caro André, cobrindo a Copa América, né, junto com o nosso Fábio, e o Landim era o chefe da delegação da seleção brasileira. O Landim estava abraçado lá no Tite, estava abraçado no presidente da época, no Coronel Nunes e tal. Então, cara, é muito difícil que haja um poder independente. Eu acho que eles fizeram isso porque tem um vazio político, e aproveitaram esse vazio político na CBF para tentar um poder maior aos clubes na hora da eleição para a presidência da CBF, que aí eu concordo com o Nicola, com todo respeito aos amapaenses, mas a Federação do Amapá não pode ter um peso maior que o Flamengo. E se vocês pensarem, isso que o Pretzel falou é interessante, mas em todos os países foi assim, né? A federação não queria largar o osso para a criação de uma liga. Então, por que ela largou o osso? Porque a liga simplesmente dá dinheiro para a federação. A liga negocia direitos de TV e uma parte desses direitos de TV vão para as federações nacionais para que elas desenvolvam futebol no país.
cobrindo a Série C para baixo, e categorias de base, e as Copas Nacionais, enfim, isso costuma ser feito pelas federações nacionais. Hoje, a CBF, como o Pretzel bem lembrou, tem 5% de qualquer renda de jogo, mas para largar o osso, eu acho que ela vai querer também uma compensação de TV, para dar essa organização toda para os clubes, imaginando que os árbitros também continuem sob as federações, já que é assim no mundo inteiro. Precisava profissionalizar os árbitros também, né, Carboni? Precisava profissionalizar, você precisava embutir os árbitros nessa profissionalização, né? Já que você quer fazer um negócio certo também, né? Aí já também queremos demais. Tem alguns pontos importantes. A profissionalização dos árbitros é importante, esses caras precisam sair na minha opinião, debaixo da asa das federações ou de qualquer relação com a CBF. Eles não podem. Todos os árbitros são ligados a federações nacionais, eles não podem ser de uma liga. Não podem? Claro que a liga pode ajudar na profissionalização dos árbitros, isso com certeza, basta transferir alguma parte da grana para isso, né? Mas não seriam da liga. Tá, é um bom ponto, bom saber. Tinha até me perguntado sobre arbitragem, eu não consegui checar com nenhum dos presidentes de liga. Os caras pagam apito e uniforme, viu? Pois é. Até isso eles têm que fazer. Pois é. A gente assiste, Carboni, já há alguns anos, um mecanismo constituído na CBF para que a CBF e as federações sempre se perpetuem no poder. A gente falou agora há pouco sobre os 81 votos que as federações têm contra 60 dos clubes. Aí você pode estar se perguntando, mas por que é assim? Porque a CBF ela repassa mesadas às federações. Então, essa relação de mesada, ela cria uma autossuficiência da CBF em relação às federações. Se houver uma orientação da CBF para com as federações sobre um candidato, é assim que as federações de maneira geral vão agir. São poucas as oposições, bem poucas. E aí tem outra coisa que os clubes também estão batalhando, além da criação da liga. A criação da liga é um dos 4 itens. O outro é esse colégio eleitoral com voto unitário, e um terceiro é do candidato. Digamos que Alexandre Pretzel, do auge de toda a sua inteligência, beleza, capacidade... Beleza não, mas a inteligência eu concordo. Pois é, ele decida ser candidato à presidência da CBF. No atual regimento, o Pretzel precisaria do apoio de 8 federações estaduais. 8. Além de mais 5 clubes. Sim. O grande problema é que nenhum candidato que não reze a cartilha da CBF vai ter o apoio de 8 federações por conta dessa situação das mesadas que eu acabei de contar. Os clubes querem alterar isso também. Eles querem que para um candidato se tornar elegível, ele precisa do apoio de 13 participantes da eleição. E por 13 participantes, entenda-se. Clubes da Série A, da Série B e também federações. Você acaba desvinculando essa necessidade de ter apoio de 8 federações. O que é fundamental, porque a CBF criou um mecanismo para que nunca ninguém consiga penetrar na CBF. E aí a gente vai vendo Marco Polo Del Nero, Ricardo Teixeira, Zé Maria Marim, Rogério Caboclo, e o próximo vai rezar só a mesma cartilha. Você falou sobre o Coronel Nunes, deixa eu passar mais uma informação. Você falou que o Coronel Nunes não ficou toda a reunião, né? Eu conversei com um presidente de um clube da Grande de São Paulo, e esse presidente me contou que os 19 presidentes de clube que já haviam se reunido no Rio de Janeiro para discutir temas comuns foram até a CBF para explicar ao Coronel Nunes tudo aquilo que eles queriam. O Coronel Nunes não ouviu absolutamente nada dos clubes, porque o Coronel Nunes participou da reunião por 5 minutos, e foram os 5 minutos em que ele falou algumas coisas básicas, absolutamente nada com nada, e depois de falar por 5 minutos ele falou: pessoal, por conta de alguns probleminhas de saúde eu preciso me ausentar. O pessoal falou: o quê? Vou precisar me ausentar. Mas a gente veio aqui para comunicar ao senhor, como presidente interino da CBF, coisas que a gente precisa debater. Vocês falem com outro aí, o Walter Feldman, que inclusive foi demitido no dia seguinte. Eu falei com o Walter. Cadeira. Pois é. E aí os nossos presidentes, eu senti desse dirigente de um clube grande de São Paulo uma revolta que foi coletiva. Que esse comportamento do Coronel Nunes só reafirmou nos presidentes de clubes a necessidade de dar um basta, de acabar com esse amparo, ou com essa ideia de os clubes estarem no guarda-chuva da CBF. O Flamengo tem batido na CBF faz tempo. No fundo é uma extorsão, cara. Me desculpa, é uma extorsão. Se for pegar da letra fria,
É uma extorsão. Agora, os dirigentes se merecem também, né? Os dirigentes se merecem. Eles aceitam tudo e vários clubes já pegaram empréstimo na CBF e nas federações, né? Vários. Vários. Então é o seguinte, os clubes são reféns também. Eles estão tentando uma liberdade, mas só que é uma liberdade entre aspas. Porque é a mesma coisa que você fica lá, né? Vamos supor, Nicola, tu fica refém de mim e eu guardo o empréstimo que eu fiz pra ti na gaveta. Deixo lá na gaveta, lá durante uns 2 anos, né? Aí tu vem me cobrar, ô Pretzel, pô, tu tem que parar de falar no podcast. Eu falei, ô Nicola, dá licença, olha aqui que tu fez há 2 anos, ó. Pô, sabe, eu te comprei um microfone novo e tu tá reclamando aí, certo? É mais ou menos isso que a CBF faz com os clubes e as federações também. E os clubes, ó, ficam quietinhos. E muitos dirigentes dizem o seguinte, mas isso não foi feito na minha gestão. Sim, mas o cara representa o quê? Ele representa o São Paulo Futebol Clube, né? Ele representa o Esporte Clube Internacional. Ele representa a Sociedade Esportiva Palmeiras. Quer dizer, o Clube de Regatas Flamengo. Essa mudança de poder nesse sistema político brasileiro, no futebol, também atrapalha demais a independência dos clubes. Demais. Então, o Pretzel reclama, mas não dá uma solução. Eu dou. Essa solução já deveria ter acontecido há muito tempo, desde a época da Copa União de 1987. Só que os clubes são falidos, a CBF é rica, os jogadores milionários, empresários também. Hoje a pirâmide é essa. Pretzel, você que viveu intensamente a Copa União, melhor campeonato brasileiro que já teve. 1987 na Copa União. O melhor. Exato, mas isso hoje seria considerado uma virada de mesa, né? Não Sim. Vou falar daquela época porque não tinha Não, rebaixamento, enfim. Não, mas eu te explico. A CBF não tinha dinheiro para organizar o campeonato e anunciou isso através do falecido presidente Otávio Pinto Guimarães. Chegou e disse assim, ó, nós não temos dinheiro para organizar o campeonato. Vocês conseguem? Aí o Carlos Miguel Aidar, o Márcio Braga, tem mais um dirigente que eu não lembro agora, né? E depois chamaram o Paulo Maracajá do Bahia para fazer uma criação de um embrião, né? Para fazer um novo campeonato. E aí fizeram 13, os grandes de São Paulo, Rio, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, e convidaram o Bahia, pela Força Nacional do Bahia. Aí tinham que fechar 16. Pegaram o Curitiba, da região sul, o Goiás, da região centro-oeste, e o Santa Cruz, da região nordeste. E aí ficou o módulo verde. Ficou combinado o seguinte, essa é a primeira divisão, essa é a Copa União. O resto virou o módulo amarelo. Só que, durante o campeonato, aí é que tá, a CBF quis mudar a regra da Libertadores, né? Quis que o campeão e vice da Copa União se enfrentasse com o campeão e vice do módulo amarelo, o que não estava combinado antes. E por isso que deu aquele bafafá, e aí o Sport se considera campeão brasileiro, e o Flamengo também. Pretzel, o Flamengo é o campeão de fato, e o Sport é o campeão de direito. E, Pretzel, a minha pergunta seria, você vê alguma semelhança no movimento de hoje com a Copa União e com a Superliga Europeia, no sentido de tudo não passa de um golpe para os grandes se perpetuarem ali, e por mais que eles tenham dito abertamente que não vai ter virada de mesa, no fim das contas vai acabar tendo uma virada de mesa? Eu acho que não, por essa questão financeira, né? Eu acho que não, por essa questão financeira de os clubes serem reféns financeiros da CBF. A CBF até agora não divulgou quais os times que devem para ela, né? Provavelmente ela vai fazer isso no momento certo. Ela vai fazer, o diretor financeiro deve ter lá um relatório de quais clubes que devem para a CBF ou até para federações que já tenham pego valores emprestados. Mas vamos aguardar. Na realidade é o seguinte, ó, eu costumo dizer, a CBF não gosta de futebol, ela gosta de se perpetuar, ela gosta das benesses do futebol. A CBF transformou a seleção brasileira num produto antipático ao povo brasileiro, num produto comercial, e os clubes, eles estão vendo que o sistema quebrou, o sistema faliu. Só que eles também nunca ajudaram. Então essa independência, e eu concordo contigo, André, acho que ela não vai rolar. Ela fica muito no discurso. O que está sendo agora é um momento político, é um aproveitamento de um momento político para que os clubes consigam colocar um representante dentro da própria CBF. Eu entendo mais ou menos por aí, apesar de todos os discursos serem, por exemplo, num tom de que haverá uma independência, de que haverá uma ruptura. Eu não acredito. E você, Nicola? Não acho que a Liga tenha
ter participação, tem a correlação com 87. Eu tenho muita preocupação em relação a como esses dirigentes, no primeiro momento de dificuldade ou de discordância, vão debater a respeito, porque não há compromisso com o futebol. Os caras pensam, de maneira geral, no próprio umbigo. O Flamengo foi o grande exemplo disso, né? Rodolfo Landim, desde que assumiu a presidência, tomou uma série de medidas pensando única e exclusivamente no Flamengo. A quebra do contrato com a Globo nos direitos de transmissão do Campeonato Carioca, a antecipação do Campeonato Carioca por causa da necessidade de voltar a jogar. Mais recentemente, o Flamengo trabalhou nos bastidores para que o público voltasse ao estádio, e a preocupação era cumprir um orçamento que eles erraram, porque eles previram estimaram que o público voltaria em abril, e aí, por conta disso, vai ficar um vermelho de 100 milhões de reais no orçamento do Flamengo. A MP do mandante, só para lembrar. A MP do mandante e a associação com o Jair Bolsonaro. Não à toa, Anselmo Góes informa hoje que o Rodolfo Landim seria o preferido do Jair Bolsonaro para concorrer como vice na chapa para a reeleição presidencial no fim do ano que vem. Enfim, uma série de temas que nem tem muita relação com a história da Liga, né? De qualquer maneira, a Liga é fundamental, Carbone. A Liga, ela é importante, cara. Se os clubes tiverem, por exemplo, a contratação de um CEO, esse talvez seja o ponto determinante. Mas tu acredita na Liga, Nicola? Eu também acho que a Liga é importante. Uma coisa é a gente entender que o futebol precisa mudar. Nós três concordamos, né? Precisa haver uma ruptura no sistema brasileiro. Ponto. Agora, isso vai acontecer? Você acredita que isso vai acontecer? Mas, por exemplo, você lembrou dos episódios de empréstimo com federações e CBF, né? Esses empréstimos, eles se tornaram cada vez menos frequentes. A gente cansou de ler e até noticiar dos clubes que iam à federação para pedir dinheiro pro Reinaldo Carneiro Bastos, pro Eduardo José Fará, pro Marco Paulo Del Nero. Em outros tempos já não há mais esse tipo de empréstimo. Com a CBF até existia alguma coisa, mas depois isso passou a ser recorrente com a Globo. Depois a própria Globo já não emprestava mais dinheiro. O que eles faziam? Eles antecipavam cotas, mas através de fundos em bancos. Então, eu acho que as dívidas hoje dos clubes com federação e com o CBF são menores. Até por isso eles podem se dar o luxo de não serem tão dependentes. Cara, eu acho que assim, eu torço para que eles tenham coragem de encarar essa briga a sério. Eu torço para que eles sejam enfáticos e trabalhem nos bastidores para que isso saia do papel. É inadmissível para mim, Pretzel, que a CBF, com péssimos dirigentes, com péssimos profissionais, tem uma receita líquida de quase R$1 bilhão em 2019, no último ano antes da pandemia. A CBF faturou mais do que o Flamengo naquele ano mágico do Flamengo. Vocês lembram de 2019 em que o Flamengo ganhou tudo, né? O Flamengo bateu 950 milhões de receita. A CBF bateu 980. Então, assim, a galinha dos ovos de ouro não pode ser cuidada por alguém que pouco se importa com os clubes. Vamos tirar a galinha dos ovos de ouro da CBF. Ela que se vire com a seleção brasileira, que concordo com o Pretzel, é um produto cada vez mais, como que você falou, comercial e antipático ao povo. Antipático, essa é a expressão que eu queria usar. E, cara, bola pra frente, tomara que saia do papel, cara, seria fundamental. Eu acho que seria a possibilidade da gente começar a dar uma virada. Confio plenamente nos dirigentes brasileiros? Não confio, mas entre eles e a CBF eu fico com eles. Para finalizar nossa discussão aqui, se por acaso essa liga for tomar o controle do Campeonato Brasileiro, for em frente, o que vocês acham que acontecerá com o calendário, especificamente com os estaduais? Lembrando que os estaduais não devem acabar de cara, até porque tem contratos aí de TV, enfim. Estão acabando já, hein? Acabando, Carboneiro. Mas vocês acham que eles podem jogar os estaduais para as datas FIFA ou para datas em que eles possam perder jogadores e o filé, que é o Campeonato Brasileiro, ficar só com as datas boas? Eu acho que pode. É a tendência. Eu acho que o Campeonato Brasileiro, você tem, vamos lá, são 52 semanas no ano. Você tem 4 semanas de férias, então sobram 48. Aí vamos lá que você coloque aí mais 4 de pré-temporada, sobram 44. E aí você tem 38 rodadas do Campeonato Brasileiro. Das 44, você pode ocupar 38 fins de semana. Concordam comigo? Sim, então é bem provável que o Campeonato Brasileiro, a Liga, seja disputada apenas nos fins de semana em 38 rodadas. Imagino que seja esse o pensamento.
O plano, aí eu contei que eu conversei com 4 dirigentes de clube. Um deles eu citei o Adson Batista. Os outros 3 me pediram anonimato. Um deles, que falou que a ideia é que a Liga cuide da Série A e B, falou que a ideia é ter um calendário maior para a disputa do Campeonato Brasileiro da primeira e segunda divisão. Eles não vão se contentar com o atual modelo. E aí, eu acho que vai coincidir com o momento, Carbone, Pretzel e quem nos escuta, em que os estaduais já não valem mais do ponto de vista financeiro como valiam anteriormente. Flamengo, Botafogo, Vasco e Fluminense ganhavam 16 milhões de reais por ano com o campeonato estadual graças ao acordo com a Globo. Esse acordo que foi rescindido no ano passado por causa do Flamengo. Nesse ano, Botafogo, Fluminense e Vasco ficaram com mais ou menos 4 milhões de reais. Os pequenos embolsaram 0. E o Flamengo alega que chegou perto dos 10, 12 milhões de reais por causa do pay-per-view. O Campeonato Paulista do ano que vem já não tem mais a Globo. Acaba de anunciar um acordo com o YouTube. O YouTube vai ser o responsável por uma partida transmitida por rodada. Imagino que a receita, a capacidade de arrecadação do estadual vai diminuir vertiginosamente em São Paulo. Os clubes grandes ganhavam cada um deles 30 milhões de reais, uma cota que não existe para campeonato estadual. E aí, a partir disso, com os estaduais valendo menos do ponto de vista financeiro, os próprios dirigentes vão falar, quer saber? Vamos encolher o estadual, vai ficar pequenininho mesmo. Até porque já não paga mais como pagava em outros tempos. Então, a ausência da Globo nos estaduais com cotas grandes vai privilegiar ou permitir que a gente tenha um campeonato brasileiro maior, mais demorado, mas ao mesmo tempo mais espaçado na comparação com os atuais. E eu acho que a Liga ela vai abrir a venda para todas as plataformas. Então ela não vai ser exclusiva de uma só. Né? Aí é que dá o detalhe. Também tem isso. O Guilherme Belintani tinha me contado, aí eu posso falar porque ele não pediu off. Os contratos da Globo com os clubes da primeira divisão no Campeonato Brasileiro terminam em 2024. E já existe uma baita movimentação até de empresas do exterior interessadas no Campeonato Brasileiro a partir de 2025. Eu não descarto que essa criação da Liga, esse movimento atual já seja de olho nisso, na possibilidade de, a partir de 2025, embolsar muito dinheiro com empresas internacionais que queiram transmitir o campeonato. A Globo vai correr um enorme risco de não ter mais o Campeonato Brasileiro. Só que para isso, até 2025, você precisa entregar um campeonato com um calendário mais racional, com um calendário previamente determinado, para que tudo isso seja melhor vendido lá fora. Então, já se trabalha nos bastidores com a criação da Liga, com uma cara mais profissional ao campeonato, também de olho nisso, porque a expectativa é de que a partir de 2025 os clubes fechem contratos de muito dinheiro com empresas internacionais interessadas em transmitir direitos de transmissão e também utilização de casas de aposta, porque o apostador internacional ele quer assistir ao jogo ao vivo dentro do próprio site, enfim, é uma série de coisas que aí a gente vai fugindo muito do tema, mas acho que passa também por aí. Só para lembrar que em 22, com as 16 datas de estaduais, o calendário brasileiro é obrigatório terminar, não só o brasileiro como o sul-americano, no dia 15 de novembro, porque a Copa do Mundo começa no dia 21. Então, eu acho até que é antes, porque tem que liberar os jogadores para seleções. Então, eu acho que nós vamos ter um calendário ainda mais estrangulado, né, com o campeonato terminado no início de novembro. O calendário inteiro, por causa da Copa do Mundo. É isso aí. Hoje não deu muita briga, né? Quero agora as considerações finais. 70 vezes comigo. Não, mas eu tô preocupadíssimo. O Pretzel concordou umas 70 vezes comigo. É que esse podcast ele foi criado como segunda bola e não segunda luta ou segundo soco. Né? Então eu acho que nem sempre vai haver uma discordância. Esse assunto, por incrível que pareça, nós três temos opiniões bem parecidas, porque a gente já não aguenta mais, né? Ver o que está sendo feito com o futebol brasileiro há muito tempo. É isso aí. Considerações finais, Nicola? Cara, a expectativa de que saia do papel. É importante, cara. A CBF não merece ter todo esse papel de protagonista, porque não consegue trabalhar bem a seleção, porque não cuida bem dos campeonatos brasileiros. A série C e D são largadas. Os clubes, para jogar, precisam de um caminhão de dinheiro, porque não tem participação ou apoio nenhum da CBF. Na Série B, as cotas de televisão são minúsculas, são de 6 a 8 milhões de reais. Os clubes paulistas, por exemplo, o Red Bull Bragantino pegou no campeonato, não vou usar o exemplo do Red Bull, vou usar o exemplo do Mirassol. O Mirassol pegou no Campeonato Paulista
uma cota de TV maior do que o Cruzeiro vai ter no Campeonato Brasileiro da Série B, que é muito mais longo, que é muito mais importante, que tem 38 datas. Isso é uma vergonha para a Série B. Pois é. Mas esse campeonato é organizado pela CBF. É ridículo, é bizarro, é bizonho. Enfim, eu torço muito para que dê certo. Sei que vai ser difícil, sei que vão existir uma série de problemas e obstáculos no caminho, mas se der certo, eu imagino que a gente vai ter um campeonato brasileiro melhor. Tem muito dirigente amador ainda, mas tem bons dirigentes. O presidente do Fortaleza, o Marcelo Paz, é muito bom. O Guilherme Belintani do Bahia é muito bom. O Robson Jim Castro do Ceará é muito bom. O Adson Batista, por mais que seja controverso, faz um trabalho muito bom de reestruturação do Atlético Goianiense. Não entendi? Uma espécie de dono do Atlético. Pois é. O Mário Celso Petralha, com todas as controvérsias, ele mudou o Atlético Paranaense de tamanho. Sim. O Romildo Bolzan deu ao Grêmio uma estabilidade financeira que nunca antes vista no Rio Grande do Sul. A gente tem o Rodolfo Landim com uma série de decisões que eu não concordo, mas assumindo um clube já muito bem estruturado, graças a Eduardo Bandeira de Mello. O Maurício Gagliotti toma uma série de decisões equivocadas, é muito conservador, mas conseguiu manter num trilho um Palmeiras que foi super organizado a partir do Paulo Nobre. Então a gente tem uma série de clubes modelo, uma série de clubes que traçam caminhos bacanas, e acho que mas esses tem o Corinthians e o Santos. Corinthians, Santos, Cruzeiro, Vasco e Botafogo, né? Pois é. E aí, Pretzel, suas considerações finais? Tem que incluir o Inter também, viu? Nesses clubes falidos. Bagunça, aí. né? Né? Nessa bagunça. E você falou que o Miguel Ramírez ia cair, eu não acreditei, hein? Eu falei, né? Eu fui um visionário. Tinha que ter mandado. Esperaram cair fora da Copa do Brasil pra mandar embora. Tinha que ter mandado antes. Aí é que tá o detalhe. Que fracasso, hein? A realidade é o seguinte, é que nem o conceito do podcast. O conceito do podcast, né? É 80% Nicola e André contra 20% do Pretzel. O podcast já está se mostrando que o conceito não pode se sobrepor ao conteúdo, né? Então, viu, é preciso mudar o conceito, e o conceito foi mudado. É o caso do conceito do Inter. O conceito do Ramírez é um conceito inapropriado aos jogadores que ele tinha, né? E o Ramírez, o cara não tinha 100 jogos como técnico profissional, hein? E São Paulo, Palmeiras e Inter queriam um treinador. E o Inter acabou levando. O Inter foi um mentor do seguinte, esse rapaz não tem condição de trabalhar no Brasil. Infelizmente, o Internacional foi o embrião disso aí. Para fechar, o seguinte, aquela luz no fim do túnel. Eu ainda, cara, a minha geração, eu tenho 50 anos, sou mais velho que vocês, eu ainda espero ver algumas coisas. Eu espero ainda acreditar no Brasil, eu espero ainda acreditar que apareça alguém para colocar o Brasil nos trilhos, que a gente aponte o dedo para um político e diga o seguinte, olha, eu acredito nesse cara. E eu que vivi no futebol a vida toda, né, e o futebol é a minha vida, eu lamento muito que os nossos dirigentes tenham chegado nesse ponto. Mas eu concordo com o Nicola, por exemplo, o Petralha, você pode dizer o que quiser do Petralha, mas ele é um cara coerente com tudo que ele falou até hoje. Tudo. Você pode discordar, né, mas ele transformou o Atlético num clube grande do futebol brasileiro. E é nesse tipo de cara que eu vejo assim uma esperança de que haja uma tentativa de mudança e de rompimento com essa estrutura falida, arcaica e que beneficia 2 ou 3 no nosso futebol brasileiro. Muito obrigado, Alexandre Pretzel, muito obrigado, Jorge Nicola, e a você que ouviu o nosso podcast, videocast, Segunda Bola aqui no Yahoo. Até a próxima, pessoal. Valeu!